Uma outra forma de eu trabalhar a intersecção de conjuntos é quando eu tenho um conjunto inteiramente dentro de outro. Vamos supor que o conjunto B esteja dentro, né, do conjunto A e a intersecção dos dois, portanto, vai ser o próprio conjunto B. Percebam que eu aumentei o meu grid, né, a minha área de desenho, arrastando, enfim, a janela, mas eu também posso utilizar das ferramentas avançadas desse grid. E aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como a gente remove essa área de fundo, tá? Então, clicando neste quadradinho aqui, ele me abre novas opções de desenho. E aqui, então, eu tenho a possibilidade de inserção de funções, caso eu queira digitá-las, de linhas e outros polígonos, de mais desenhos, né, de mais figuras geométricas, e inclusive para quem é das ciências, a gente tem a possibilidade de desenhos lá elétricos, né, enfim, de outras funções, de outros tipos de desenho. Tô com funções na cabeça, né, mas de outros tipos de desenho. Vamos continuar o nosso desenho aqui de intersecção de conjuntos. Então, voltando ao nosso exemplo, eu quero dizer que o meu conjunto B está dentro do meu conjunto A, né? A intersecção dos dois vai ser propriamente o meu conjunto B. Então, eu cliquei aqui sobre o círculo, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Opa! Ficou salvo o de antes, né? Vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V, agora sim, e vou aumentar essa segunda figura, tá? Vou reposicioná-lo de modo que um círculo fique dentro do outro. Eu vou chamar um conjunto de A para cá e o meu outro conjunto de D. Eu quero trabalhar com o meu círculo B. É esse que eu quero falar da intersecção, né? Que na intersecção com B vai me dar o próprio conjunto B. Então, eu quero pintar o meu B. Então, tô pintando o meu B. Não quero pintar, eu quero utilizar novamente dessas achuras. Então, posso utilizar aqui e vir aqui e colorir. Feito isso, tá? Eu posso unir, né? Eu posso combinar, posso agrupar, né? A minha figura e assim facilitar a minha movimentação. Agora sim. Então, vem para cá, eu quero que esse cara aqui venha mais para cá. Eu tô falando, né, da intersecção de conjuntos. Perfeito. Eu quero que suma, né, essa parte aqui do fundo, então eu tenho aqui algumas opções, né, em relação a essa minha área de plotagem de desenho. Então, dentre as minhas opções aqui em cima, né, na minha barra de ferramentas, eu tenho a possibilidade de desaparecer com esse fundo. E aí, falando da combinação, aproveitando já um momento para falar da combinação desta ferramenta em outros editores de texto. E aí eu posso vir aqui em exportar, né, como uma imagem, ou copiar, enfim, o clipboard, que é essa imagem aqui, né, para convertê-lo. E eu posso, então, estar copiando, né, então vou exportar como imagem. E eu posso escolher que tipo de exportação eu quero. Então, se eu quero que o meu fundo seja transparente, se eu não quero que apareçam, né, o grid, aquelas gradezinhas, né, do meu texto, né, da minha imagem. Que tipo de conversão que eu quero fazer? Então, eu quero em PNG. Aqui.
Feito. Tá? E dentro dessa pasta, então, ele vai aparecer. Então, como eu escolhi que o meu fundo era transparente, agora você pode utilizar, né, copiar e colar esses desenhos, estão no formato PNG, lá para o seu editor de textos favoritos. Certo? Pronto. Deixa eu dar um fechar. Feito isso, já tá salvo automaticamente, porque ele vai salvando, né? Eu posso fechar e ele vai aparecer aqui já no meu documento, sem o grid, né? Sem aquela área de desenho, já na sua formatação final. Para concluir, né, essa nossa primeira parte da construção dentro dessa ferramenta, eu quero fazer então a definição disso, quero escrever como eu defino isso matematicamente. Então aqui eu vou colocar aqui, resumindo, a definição de intersecção de conjuntos, eu vou ter que, contra barra enter, A, contra barra, posso digitar barra, contra barra cap, e ele vai entender e dar um enter, né? Ou posso simplesmente selecionar lá da minha lista, igual, abre chaves, a x, tal que x. Aí agora eu quero a função de pertence, eu não tenho ela aqui, então eu vou desenhar o meu pertence. Tá aqui, pertence a A, vou dar uns 2 espaços, I, 1, 2, X, contra barra, in, pertence a B. E vou fechar a minha anotação. Opa, tab, enter. Então, digamos que eu queira isso aqui centralizado e eu queira negrito, porém eu quero nesta cor aqui, não pegou o negrito. Feito. Deixa eu ver. Vamos ver se muda. Perfeito. Tá? A questão do recuo, né? Então, eu quero dar um recuo para ficar no mesmo posicionamento, por exemplo, do alinhamento lá da minha seção de títulos. Então, eu posso vir recuando aqui e diminuindo, então, os recuos aqui. Certo? Então, o que eu tinha por hoje seria isso, para esse vídeo seria isso. Daremos continuidade, então, falando de tópicos no próximo vídeo. Até mais!